teoria das filas de simulação. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que uma fila, né, é muito comum nós pensarmos em filas de pessoas. Embora eu acredite que para vocês essa ideia já está mais distante. Nós estamos mais interessados hoje em dia em filas de outros tipos de entidades. No caso de engenharia de produção, está interessado em processos produtivos, em que você tem lá um certo recurso prestando um serviço para as entidades. Seja uma máquina, seja um operador, qualquer coisa do tipo. Então, agora a gente vai continuar falando disso, só que agora vamos associar essa ideia de simulação com a teoria das filas. E aí eu tenho aqui uma situação de manufatura, né, com várias filas aqui passando por um servidor, na verdade, é como se você estivesse combinando entidades aqui, né, as caixinhas vermelhas com as azuis e os verdes, e no final está saindo aqui algo que parece um disco aqui. Tá? Então são várias filas sendo atendidas por um mesmo servidor, tá? Por um mesmo recurso. Né? Então, na verdade, que deve ser matérias-primas, entidade de matéria-prima, e aí chegando aqui um produto que talvez vá passar por outra fila, ou talvez por um processo de inspeção. Então, como nós já sabemos, filas estão associadas à espera por um serviço. Filas ocorrem devido à falta de balanceamento do sistema. Quando o sistema não está devidamente dimensionado, ocorre congestionamento, que são os gargalos. Bom, então vamos agora detalhar os elementos de uma fila. Nós temos uma população que manda elementos para a composição da fila. Né? Aí eu tenho o processo de chegada. Aí nós lembramos aqui do Arena, nós temos uma caixinha específica para esse processo de chegada, para modelar a passagem da população para o sistema de fila. Aí depois eu entro em fila e a velocidade de andamento dessa fila depende dos recursos que prestam atendimento às entidades. Né? Então, aqui eu tenho outra situação, que é a situação do atendimento. Então, eu tenho um processo de chegada e um processo de atendimento. Aí, uma vez que o atendimento finaliza, as entidades saem e aí alguma coisa vai acontecer com elas. Né? Ou vai entrar no processo que envolve uma outra fila, ou outras coisas aí, conforme a gente já não tem muitas dúvidas com relação a isso. Em primeiro lugar, a situação que vamos destacar é a chamada chegada de entidades. Né? Então, a chegada simplesmente é a passagem da população para a fila. Então, a chegada de entidades, ela pode ocorrer de forma individual ou em grupos. Além disso, ela pode ser aleatória ou determinística, né? E a gente, em geral, prefere modelá-las como sendo aleatória. O próprio Arena sugere isso. Quando a gente fica naquela caixinha lá, ele já manda para exponencial, para uma triangular, coisa do tipo. E as métricas que eu utilizo para mensurar a passagem das entidades da população para a fila é o número de chegadas por intervalo de tempo ou o tempo entre chegadas. Né? O número de chegadas é dado por um parâmetro lambda, né? Uma média de chegadas. Uma coisa é diferente da outra. Então, se, por exemplo, você souber que chegam 5 entidades por minuto, o tempo entre chegadas é só inverter, é 1 sobre 5. Ficaria 0,2 minutos, né? Separando as chegadas de cada entidade. Então, a primeira coisa importante para nós, né, que tem um bloco lá na Arena específico para a modelagem dessa chegada. Outro aspecto importante é o atendimento. Né? Então, estou na outra situação aqui, em que os meus recursos estão prestando atendimento às entidades. Quais são as métricas que eu avalio? São métricas parecidas com o que acontece na chegada, que seria o número de atendimentos realizados na unidade de tempo, vou chamar de NA de atendimentos, ou o tempo entre atendimentos, né? TA, tempo de atendimentos, uma taxa de atendimentos. Então, são métricas parecidas. Né? Eu posso pensar tanto no número de entidades que chegam na fila, pensando na chegada, e o número de entidades que são atendidas pelo servidor e que
sai do sistema posteriormente, na unidade de tempo. Tanto o número que chega, quanto o número que é atendido. Também posso pensar, ao invés de pensar no número que chega, posso pensar no intervalo de tempo entre duas chegadas. Se eu quiser pensar assim, né, eu teria, chega um indivíduo, depois, tantos minutos, chega um próximo. Depois, tantos minutos, chega um próximo. E assim vai. Da mesma forma, o atendimento, né? Eu posso pensar no tempo que ele fica no servidor. Então, são duas formas diferentes de pensar a mesma coisa. Ou pensando no número de indivíduos, unidade de tempo, ou pensando no tempo gasto, né, o tempo que passa entre duas ocorrências sucessivas. Um outro aspecto importante na fila é a disciplina da fila. A disciplina da fila, você deve se recordar, ela diz o seguinte, como é que a entidade sai da fila e vai para o atendimento? Qual é o critério para isso? Aí eu tenho vários critérios diferentes. Tem o chamado FCFS, do inglês, First Come, First Serve. Ou seja, o primeiro que chega é o primeiro que é atendido. Em geral, nós vamos assim, né? Quem chega primeiro é atendido primeiro. Então, esse é o estilo convencional, na maior parte das situações cotidianas. Mas existem outras disciplinas também. Né? Disciplina que é exatamente o contrário dessa. O último que chega, o last come, é o primeiro que é atendido. A sigla é LCFS. Então, duas situações diferentes aí. Uma terceira forma é o serviço randômico, a ordem do serviço randômica. Ou seja, a fila existe, mas eu sorteio o que vai ser atendido. Né? Uma outra disciplina. E algumas são prioridade, né? Por exemplo, você chega numa fila de banco, por exemplo, mas as pessoas idosas ou deficientes, etc., têm prioridade no atendimento. Estrutura do sistema é medida pelo número de filas e o número de recursos. Então, aqui, por exemplo, esse sistema que está ilustrado, ele tem uma fila e 3 recursos, como se fosse uma fila única de banco, né? Beleza, então esses são os elementos, tá? Então, quando eu vou pensar em fila, de forma analítica, né? Aí a gente quebra cada um desses momentos para poder entender cada um deles, e aí a gente pode mexer, né, em cada um desses blocos aqui, buscando otimizar o sistema de fila como um todo. Bom, o processo de chegada, né, nós podemos modelar ele com uma distribuição de Poisson, por exemplo, né? Que basicamente eu preciso para Poisson simplesmente saber que taxa é essa. A taxa de chegada, que é a média de chegada. Então, quando eu digo assim, ó, em média, chegam 3 clientes por minuto. Esse aqui é o âmbito de Poisson, né? É a média de chegadas. Mas nós também podemos usar exponencial, como quase sempre usamos, né? O próprio Arena prioriza o uso do exponencial. O programa coloca lá exponencial como primeira opção. E Poisson e exponencial são coisas muito parecidas. A única diferença é que, enquanto o parâmetro de Poisson é o número de chegadas no unidade de tempo, o parâmetro da exponencial é o tempo entre chegadas. Né? Mas são coisas muito conectadas, um complementa a outra. Da mesma forma, para modelar o atendimento, em geral, eu prefiro usar o tempo de atendimento. Tá? Ok, então essa é a ideia básica de uma fila com seus diferentes elementos. E aí a pessoa que está modelando vai observar o processo de chegada. Como é que eu vou obter informação? Eu vou considerar aleatório ou determinístico. Então, ele vai mexer em cada um desses aspectos aqui, né? E isso cria uma grande diversidade de modelos para filas. Aqui tem um exemplo de uma tomada de dados, por exemplo. Né? Chegada de pessoas por minuto, de 1 hora. Então, no primeiro minuto chegou 2 pessoas, no minuto seguinte chegaram 2, e assim sucessivamente. Aí, quais são as informações básicas que eu posso obter aqui? Ó? Se eu somar todos esses números, vai dar 120. Então, chegaram 120 pessoas em 1 hora. Né? Eu fiquei obtendo essa informação minuto a minuto durante 1 hora. Então, chegaram 120 pessoas em 60 minutos. O que vai me dar chegadas por minuto. Dividir 120. Aí eu já encontrei uma dúvida.
Pronto, lambda de Poisson, que é a média de chegada. Se eu inverter esse valor, eu encontro o intervalo entre chegadas. É 1 sobre 2, que vai dar meio, então é meio minuto. Né? Então, observe que é mais fácil obter informação assim, né? Porque ficar observando a chegada de 30 em 30 segundos. Beleza. E aí, agora que eu tenho o lambda de Poisson, eu posso muito bem usar de forma extremamente simples a expressão de Poisson para calcular a probabilidade. Porque o que é legal em Poisson é que ele só precisa de um parâmetro, lambda. E você faz o valor de lambda, que é 2, elevado ao valor que você queira calcular a probabilidade, o valor da exponencial, que é 2,72, menos lambda, que é 2, x fatorial. X é o valor que você quer, fatorial. Eu tenho certeza que vocês todos aí sabem usar isso aqui bem. Por outro lado, se eu observando o tempo de atendimento do caixa, né, aí o rapaz registrou aqui, o primeiro cliente que foi para o caixa passou 23 minutos, segundos, aliás. 23 segundos no caixa. O outro gastou 15 segundos, e assim sucessivamente. Se eu somar todos esses tempos aqui, eu vou achar o tempo total. Então, aqui, somando esses números, deu 2.000 segundos. E quantas pessoas tem aqui? Tem 100 pessoas. Tem números aqui. Então, vai ficar... quanto tempo para cá? Qual foi o tempo médio de atendimento? Foram 2.000 segundos para 100 pessoas. O que me dá 20 segundos em média para atendimento. Se você quiser em minutos, tem 3 minutos. Então, novamente, se eu tenho tempo entre os atendimentos, eu posso calcular a taxa, né, que é o número de indivíduos na unidade de tempo. Como é só inverter. Essa é a ideia. Observe que esse aqui, na real, é lambda. Né? Só que a gente usa uma outra letra grega aqui, para eu poder dizer que isso aqui veio da informação de tempo coletado, e não da informação do número de indivíduos que chegaram. É a única diferença. Então, isso aqui é um parâmetro de Poisson, e isso aqui é um parâmetro de exponencial. E se você observar, o significado é o mesmo. Aqui são 2 chegadas por minuto, ou seja, 2 pessoas por minuto, e aqui são 3 pessoas por minuto. Né? Só que a informação foi obtida de formas diferentes. Então, aqui, novamente, né, quais são as coisas que a gente usa, só para recapitular. Então, aqui está o processo de chegada de uma população que está aqui do lado de fora, e aí ela vai compor a fila e vai se distribuir pelos diferentes recursos. E aí, o que eu tenho aqui? Né? Eu tenho aqui a chegada, processo de chegada, que pode ser dado por parâmetro de chegada de Poisson, ou invertendo ele pelo parâmetro de chegadas. Do outro lado, eu tenho o atendimento. Lembrando que o tempo de atendimento ele pode ser modelado como uma exponencial. Pessoal, de toda essa informação que está posta aqui, tem uma variável que é muito importante. É chamada ocupação. Dado a letra do alfabeto grego. É simplesmente a taxa do atendimento, né, dividido pela taxa de chegada. Então, aqui em cima, né, o atendimento, embaixo a chegada. Bom, aí agora essa questão da estrutura da fila. Tem um outro aspecto, um outro elemento que a gente considera na fila. A fila mais simples é essa primeira aqui, que só tem uma fila e um recurso. Estou chamando de recurso aqui de atendente, como se fosse a fila de um banco. Então, eu tenho aqui apenas uma fila e apenas um recurso. Aqui eu só tenho uma fila também, mas ele se distribui para 3 recursos. Né? Aqui eu tenho duas filas. E cada fila para um atendente. Né? E aqui nesse último eu tenho uma fila, mas os atendentes são múltiplos. Né? Múltiplos em série. Aqui é múltiplo em paralelo, aqui é múltiplo em série. Aqui é a situação que talvez mais se relacione com manufaturas, né? Quando você tem lá uma matéria-prima, chega no recurso, depois ele passa por uma primeira fase, ele vai para uma outra fase, aí encara uma outra fila, até chegar a uma saída final adiante. É o que mais tem a ver com os processos de manufatura.
Ok. Juntando todos esses elementos que nós conversamos, né? Que foi a chegada, a saída, a disciplina e a estrutura, nós podemos usar uma notação chamada para representar de forma codificada as filas. A notação de Vitor, a letra A significa a distribuição que você está usando para as chegadas. A letra B é a distribuição que você está usando para as saídas, para as partidas. A letra C representa o número de servidores que você tem, paralelos. A letra D representa a disciplina da fila. A letra E, o número máximo permitido no sistema. Lembrando que o sistema é a soma das entidades na fila e no atendimento. E a letra E é o tamanho da fonte, né? Ou seja, o tamanho da população. Se ela é infinita ou não, ou se ela tem uma infinidade de entidades. Bom, para as letras A e B, nós utilizamos essa configuração aqui, ó. M, D, G1 e G. Em geral, a mais utilizada é o M, que é a distribuição markoviana. Mas é importante realmente a E. E para a letra D, que é a disciplina da fila, a gente usa esse código, 1, 2, 3, 4. Se for 1, é aquele caso mais comum, né? Primeiro que chega, primeiro que sai. Tá? Aí você bota 1 aqui na posição dessa letra D aqui. Então, um exemplo para uma de aplicação da notação é o que a gente consegue entender de uma coisa como essa. Aí eu quero destacar o seguinte, que, em geral, pessoal, a gente usa muito mais só essa primeira parte aqui. Às vezes a gente não usa essa segunda parte. Tá? Isso é menos importante. Esses três primeiros elementos são os mais importantes. Então, essa fila aqui tem o quê? Que a entrada é markoviana, a saída é markoviana e tem 3 servidores. 3 paralelos. Esse 1 indicaria a disciplina da fila, que é o primeiro que chega, o primeiro que sai. Esse 10 aqui diz que o número máximo permitido no sistema é 10 indivíduos, 10 entidades, e que a fonte é infinita. Modelo de fila MM1, ou seja, é um modelo de servidor único. O número de a entrada é markoviana, a saída é markoviana e só tem um servidor. As métricas de avaliação da fila são essas aqui, ó, o tempo e o tamanho. O tamanho da fila é dado pelo número de entidades na fila. Então, aqui, né, eu tenho aqui o tempo, que é o weight, representado pela letra W. Tá? Então, pode ser o W do sistema, representado só por W mesmo. O W da fila, lembrando que W o quê? Porque o fila em inglês é assim, né? Mais ou menos isso aí. Isso que é W. Então, é o tempo de espera na fila. Então, W o quê? É o tempo de espera na fila. E o WS, tempo de espera no atendimento, tá? Serviço, no caso. Você está lá no recurso sendo atendido. Então, o tempo no sistema, na real, é igual a esse mais esse. Porque o tempo que você passa no sistema é o tempo na fila mais o tempo do atendimento. É uma soma direta. O tamanho médio da fila é representado por L. Tá? Então, L aqui. Então, aqui, isso aqui seria o comprimento do sistema, L que é o comprimento da fila, o tamanho da fila, e aqui o tamanho do serviço. E aqui, novamente, o comprimento total do sistema é igual ao comprimento que está na fila, mais o comprimento que está em atendimento. Beleza, então essas aqui são as expressões. E aí o cálculo para fazer o L, né, ou seja, o tamanho, como é que funciona? Eu posso calcular ele tanto em função de ρ, lembrando que a taxa do atendimento dado por mim e a taxa da entrada da lambda, né? Então, eu posso calcular em função de ρ, ou eu posso calcular em função das próprias taxas, individualmente.
Beleza, esse poderia perguntar. Eu já sei como calcular o L. Eu já sei como calcular o tamanho da fila. Mas como é que eu calculo os tempos? Né? Os tempos são calculados dessa forma. Através de uma forma de Liouville. Na verdade, para você calcular os tempos, você primeiro precisa calcular o L. A Secretaria de Saúde de uma cidade do interior está se planejando para o Dia Nacional contra a poliomielite e pretende colocar somente uma enfermeira. Isso aqui é apenas um recurso, né? Em uma escola de um bairro distante. Segundo estudos, é esperado que essas crianças a serem vacinadas cheguem a uma taxa de 3,5. E o atendimento seja feito segundo a taxa de 3. O atendimento será segundo a ordem de chegada, ou seja, ela é a disciplina da fila é aquela primeiro que chega, primeiro que é atendido. O secretário de Saúde deseja saber se durante o período de vacinação, das 8 da manhã até ao meio-dia, um atendimento, ou seja, uma enfermeira, no caso, será suficiente para o atendimento. Aí, para eu avaliar isso, fazendo na mão, eu posso avaliar aquelas métricas. A primeira métrica que vem na cabeça é ver como é que vai ficar a ocupação dessa enfermeira. Aí a gente já calcula o RO. Então, o RO vai ser a taxa de saída dividida pela taxa de entrada, que é 3 dividido por 3,5, que dá 0,86, que é 86%. E se eu tivesse duas enfermeiras, não uma apenas? Nessa expressão aqui, ó, é só colocar o número de servidores que você tem do lado. A gente lembra que o número de servidores é dado com a letra M. Letra M. Então, você pega o M aqui, se fosse duas enfermeiras, ficaria a taxa de saída é 3. Aí, duas vezes a taxa de entrada, que é 7. Fica 3 dividido por 7. Em torno de 43%. É a metade disso aqui. A outra métrica que a gente pode calcular de forma simples é qual é o comprimento que essa fila vai ter. O comprimento médio, na verdade. Aí, usando as fórmulas anteriores, o quadrado, usou. Então, 0,85 ao quadrado, 1 menos 0,86. Na verdade, que o comprimento médio dessa fila é em torno de 5 crianças. A partir do comprimento, utilizando a fórmula de Liouville, né, eu posso descobrir qual é o tempo da fila. Então, é ele que o parâmetro de entrada é dividido pelo tempo na fila. Aí, fazendo as substituições, cada criança ficará, em média, 1,76 minutos na fila. Esse mesmo exemplo aqui, vamos tentar implementar em uma arena. A gente vê os resultados que vem atrás para nós. Então, eu teria a entrada, o processo e a saída. Beleza, então aí eu vou ter a entrada, falou, a entrada vai ser chegada de criança. Chegada de crianças. O Arena não aceita que você coloque C cedilha, essas coisas especiais, né? A entidade são crianças, né? Crianças. É importante que a gente dê esses nomes porque os relatórios ficam mais claros. Tá? Quando eu tiver várias filas, ele vai separando os nomes que eu dei aqui. É a chegada, né? Ele está usando aqui um exponencial, que é exatamente isso que eu quero, e a chegada é de 3,5. Pronto, então agora é o processo. O processo será de vacinação, o ordenamento vai ser chegou, esperou, foi atendido, e saiu. O recurso é a enfermeira. Eu tenho apenas uma. A distribuição, também vou usar aqui exponencial, né? Eu vou mudar aqui. Se procurar aqui, exponencial. A gente pode usar a expressão. E você vai aqui, exponencial, abre parênteses, 3. A vacinação está feita e seria a saída das crianças. Aí vamos agora ajustar aqui aquela configuração, né? Tomar um cuidadozinho com isso. Bom, a maior parte das coisas que não nos importa. O que nos importa aqui, ó, qual é o comprimento da replicação? Nós sabemos que a escola lá para a vacinação ela funciona durante 4 horas. Ela começa às
às 8 horas da manhã e vai até o meio-dia. Então, ela funciona durante 4 horas. Deixa aqui. O comprimento da replicação de 4 horas. Horas por dia, 24 horas. E aí eu quero que os relatórios saiam de base. Saiam em horas, em minutos. Vamos colocar aqui que ele saia em minutos. Agora sim. Sim. Bom, agora vamos dar uma olhada aqui, né, para a gente fazer essa charada aí dos, pelo menos os principais resultados, para que vocês consigam explorar esses resultados aí. Porque de nada importa a gente fazer uma simulação, fazer umas coisas e não conseguir interpretar os resultados. Beleza, e agora, quais são os relatórios que nós vamos examinar aqui? É só clicar na setinha para frente, né? O segundo relatório. Esse relatório é um relatório de entidades. E a minha entidade é criança. Por isso que eu pedi a vocês que criem o relatório de vocês. Né? Eu só tenho uma entidade o tempo todo. Mas se vocês criarem um modelo com mais de uma entidade, né, matérias-primas diferentes, não sei o quê, aí ele vai soltar dados para cada entidade. A interpretação tem que ser feita de forma assim, individualizada. Depois a gente interpreta. Deixa eu avançar para ver qual é o próximo relatório. O terceiro relatório é de fila e de recurso. Tá? Então, no mesmo relatório 3, ele junta as informações de fila e de recurso. Pronto, esses são os 3 relatórios. O primeiro é apenas a informação de saída. O segundo é apenas a informação acerca da entidade. Aí ele vai dizer o quê? Quanto tempo passou na fila, quanto tempo passou no atendimento, quanto tempo passou no sistema, que é o tempo total. Né? Mas vai dizer também, entraram 60 e saíram 58. Bom, aí agora vamos interpretar aqui a entidade. Pessoal, esse VA aqui ó, é o tempo do atendimento. Tá? Atendimento. Esse wait time é o tempo de espera na fila. Então, aqui é o atendimento, aqui é espera na fila, e esse aqui embaixo é o tempo total. Se você observar, esse 10,8 é a soma de 7,39 mais 3,48. E dá essa soma aqui, 10,87 aproximadamente. Então, isso aqui, ó, vamos pensar assim. Ficou esperando na fila 7,4. Quando foi atendido em 3,5 aproximadamente, de forma que o tempo total que ele ficou no sistema foi de aproximadamente 10 minutos. Isso na condição média, porque houve a situação máxima também. Quando tudo deu errado, o pior cenário foi esse. O pior cenário foi a criança ficar esperando 22 minutos na fila, ficar lá recebendo a vacina durante quase 20 minutos e ficar um tempo total de 28 minutos. Tá? E aí ele apresenta os valores mínimos aqui, que é quando tudo dá certo. Né? Então aqui é quando o comportamento médio, aqui é quando tudo dá certo e quando tudo dá errado. Então, pronto, então não se esqueçam, tá? Essa primeira informação é o tempo do atendimento. Esse wait aqui é o tempo na fila. E esse último aqui é o tempo total. Então, meu vai valorizar esse número aqui, 7,39. E o relatório de fila tem que dar esse mesmo número aqui, né? Que é o tempo de espera na fila. Aqui. Vamos olhar aqui. Ó. Terceiro relatório. Olha o tempo na fila aqui, ó. E agora eu estou falando de fila, né? Nesse sistema aqui eu só tive uma fila. É por isso que é importante você não nomear o recurso. Né? O processo, desculpe, não o recurso. O seu processo, aquela caixinha processo, é a caixinha vacinação. Eu tenho uma fila para esse processo. E deu 7,3, exatamente o mesmo valor que nós vimos no relatório anterior. Né? Bom, e esse aqui é o número de crianças que ficaram esperando na fila, em média. 1,8 crianças em média. No resultado que nós temos lá, que deu 1,76 no calculado lá. Então, a simulação está indicando adequadamente. Aqui é quando tudo deu certo, aqui é quando tudo deu errado. Né? E aqui é o uso do recurso. Aqui é aquela história que nós calculamos o ROA, que é a taxa de saída e de entrada, para ver o quanto o recurso enfermeira ficou ocupado.
ela ficou ocupada uma média de 84%. Na situação com tudo deu errado, ela ficou ocupada 100%. O Arena solta muitos outros relatórios, desde que a gente use mais recursos, né? Então, a gente está usando aqui, basicamente, dos processos básicos, né? 3 caixinhas iniciais, mas à medida que eu uso outras coisas, né, aí ele vai incluindo os relatórios. Aí, em vez de apenas 3, vão sair lá um tanto a mais lá. Ok, então, a partir de agora, vamos interpretar o relatório e fazer esse esforço aí. Tá? Não quero nada menos que isso. Tá? Bom, agora, nós podemos calcular probabilidades também, né? E aqui são as principais. Por que nós podemos calcular probabilidades? Então, quando eu ajusto o modelo, aí eu olho como assim, ó, poxa, o meu modelo probabilístico está batendo direitinho os dados. Se é verdade, então eu posso usar esse modelo de probabilidade para calcular probabilidades. Deixa eu ver se eu dou um exemplo aqui de uma forma mais prática. Estava dando umas coisas aqui. Aqui, ó, eu fiz essa brincadeira aqui mais cedo. Estava criando uns modelos aí para essa história de coronavírus. Aí, depois eu vi exemplos e fiz uma situação que tinha de dados. Isso aqui, ó, isso aqui é uma situação de dados de espera, né? Espera numa fila. Os tempos variavam. Não lembro para quantos clientes são para 102 indivíduos. Não, 102 não, 100 indivíduos. Então, para 100 indivíduos que esperaram um certo atendimento, né? Esse caso aqui era um atendimento médico aí que eu vi uns dados aí e resolvi dar uma mexida com eles, dados na fila de um atendimento aí. Aí o que acontece? Eu simplesmente peguei esses 100 valores aqui, né? E criei uma tabela de frequência. Está aqui a tabela de frequência. Fiz essa tabela de frequência. Né? Então, quantas vezes aconteceu o número 15? 15 aconteceu 11 vezes. Quantas vezes aconteceu o número 16? Aconteceu 10 vezes, sucessivamente. É a frequência absoluta dele. Então, aí eu criei uma tabela de frequência. Isso aqui o Excel faz. Não precisa contar, não. Tem uma ferramenta aqui que faz tudo isso. Pronto. Aí depois eu fiz a probabilidade acumulada. Como é que faz a probabilidade acumulada? Simplesmente, desculpe, acumulada, aqui foi foi acumulada. Aí essa aqui representa uma porcentagem desses dados. Eu acumulei essas probabilidades aqui. Acumulei até chegar a 100%. Depois eu usei para modelar esses tempos aqui, eu usei Poisson. Eu usei aqui o sistema de Poisson, que o Excel tem como função nativa. Quer dizer, eu quero que você calcule a probabilidade de um número 15, considerando que a média é 20. Por quê? Porque eu peguei todos esses valores aqui, ó, de tempo de espera, e calculei a média dele. Não, a média dele aqui, ó. Então, a média de espera foi 20 minutos. Aí eu peguei o parâmetro lambda, que é a média, né? Calculei aqui, ó. Então, qual é a probabilidade de dar esse número 15, considerando que a média é 20? Sem acumular. Não quis acumular número 1. Vou até acumular direto aqui. Acumular direto. Para ver se dá alguma coisa diferente. Um verdadeiro aqui. Ele já vai para mim. Pronto. Pronto. Então aí ele já vai acumulando aqui, né? Vamos ajustar aqui os dados. Pronto. Então o que eu fiz aqui? Ó? Eu simplesmente tinha esses valores aqui de porcentagem são os valores que vieram dos meus dados. Tá? E esses valores aqui são os valores das probabilidades que Poisson calculou, considerando que a média é 20. Então, qual é a probabilidade de 15, considerando que a média é 20? Aí ele me dá um desenho de porcentagem. Né? Se você quiser colocar aqui porcentagem, é bonitinho. Pronto. Então, fica as duas coisas. Agora o que eu vou fazer? Para eu ver se os dados reais estão se ajustando bem ao meu modelo, eu vou fazer aqui um gráfico usando essas duas colunas. Vou fazer aqui um gráfico de linha. Tá? Então, inserir gráfico de linha. Aí eu vou observar o resultado. Inserir gráfico de linha. Aí observe que interessante, ó. Observe como o gráfico de Poisson, que é o vermelho, ficou quase sempre grudado na linha azul. Indicando o quê? Que o modelo de Poisson é muito bom para representar os meus dados reais. Então, se você pegar os dados, você vai conseguir ajustar os dados a um modelo. E quando você consegue
Isso o que você ganha? E a partir de agora, eu posso calcular probabilidades. E para isso que serve a probabilidade. Mas primeiro eu tenho que ver, será que os meus dados se ajustam bem a uma distribuição de probabilidade? Aí, como você já tem conhecimento de que dados de número de chegada do cliente e dados de tempo de espera podem ser modelados por uma por uma Poisson ou por um exponencial, eu já sei o que usar. Porque qual é a dificuldade do modelador, do simulador? É ele dizer, poxa, qual modelo de probabilidade eu vou usar? Qual eu vou usar? Né? E aí sabe que existem 100 distribuições. Tem muitos modelos diferentes de probabilidade. Para vocês terem uma ideia, tudo isso que está vendo aqui tem distribuições. Tá? Tá pontinho. As mais usadas estão aparecendo aqui em bolinhas azuis e laranjas. Por exemplo, a Poisson está aqui. A exponencial está aqui. Ó. As que são laranjas são discretas. E as que são azuis são contínuas. Então é normal. O crescimento está aqui. É contínua. A distribuição exponencial, a geométrica, a binomial, né? Agora imagine você que tudo isso que você está vendo de pontinhos aqui espalhados são todas possíveis distribuições que você pode utilizar. Então, o que eu estou dizendo para vocês que a vida de um engenheiro de produção é modelar fila batente para otimizar os processos, você já sabe qual utilizar. Então, a dificuldade que haveria não existe mais. Aí eu posso fazer coisas assim, ó. Assim, poxa, que legal. Então, o modelo de Poisson com média 20, parâmetro 20, simula muito bem os resultados. Poxa, então agora eu posso utilizar esse modelo de distribuição para calcular probabilidade de N clientes na fila ou no sistema. Aí aqui já está bem simplificado aqui, esse aqui já pegou e já mastigou. A gente poderia estar tranquilo para calcular isso aqui sem precisar dessas simplificações, né? Mas aqui já está bem mastigadinho, né? Quais são as probabilidades que a gente calcula no dia a dia? A probabilidade do sistema estar ocupado, a probabilidade de estar ocioso, a probabilidade de ter um certo número de entidades na fila e a probabilidade de ter mais de K clientes, né, na fila, não, no sistema como um todo, né? Lembrando que sistema é fila mais atendimento. A probabilidade do sistema estar ocupado é o próprio ROO. Nós calculamos o ROO aí, deu 0,86 naquele sistema, naquela situação da vacinação. Então eu tenho que a probabilidade do sistema estar ocupado é de 86%. A probabilidade de estar ocioso, se a probabilidade de estar ocupado é 86%, a probabilidade de não estar ocupado, ocioso, é o complemento. Né? Se eu subtrair, daria 14%. Qual é a probabilidade de ter N clientes na fila? É ROO elevado a N. Qual a probabilidade de ter 20 clientes na fila? A probabilidade de 20 é igual a ROO, 36 elevado a 20, e multiplica 1 menos ROO. Pronto, aí eu acho que a probabilidade. E qual a probabilidade de ter mais de 20 clientes na fila? Mais de 20. A probabilidade de 20, né, ser maior que 20, qualquer que seja, desde que seja maior que 20, é o ROO elevado a K mais 1. Né? Então, por exemplo, se eu quiser saber assim, a probabilidade de ter mais de 20 clientes, né? Aí eu vou colocar aqui, ROO 20 mais 1. Então, ROO elevado a 21. Então, com um atendente, servidor, 10 carros chegam por hora. Isso aqui é a taxa de chegada, né? 10 por hora. O tempo médio de serviço é 4 minutos. O tempo médio de serviço por cliente é 4 minutos. Então, cuidado, porque isso aqui, ó, não é o tempo de chegada de clientes, é o tempo de atendimento, né? De serviço. Então, muito cuidado com essa informação. E aí, nessa situação, ele pergunta aqui, ó, qual a probabilidade do serviço estar ocioso? Em média, qual o tamanho da fila? Aí eu vou usar lá uma expressão daquelas de métrica. Aqui é para calcular a probabilidade. A letra B é para calcular uma daquelas métricas que nós vimos lá. A outra, em média, quanto tempo um carro gasta no sistema? Então, aqui é o tamanho da fila e aqui é tempo. Né? Tem lá a métrica. E a última que letra B, qual a probabilidade
de encontrar o sistema com fila. Beleza. Então, eu vou finalizar aqui. Basicamente isso é teoria de filas. Espero que vocês façam um bom proveito disso aí, porque vocês vão ter que fazer agora uma atividade parcial que eu vou indicar para vocês agora, tá? Na semana, vocês deverão fazer o seguinte: vocês vão ter que criar uma simulação utilizando o Arena de um problema que vocês encontram. Por exemplo, esse problema que eu estou deixando como exercício, vocês perceberam que vocês podem simular ele na Arena. Então, se você falar no Arena e colocar carros que chegam 10 por hora, isso aqui vai ser na entrada, né? Vai ser usar o exponencial mesmo, 10 carros que chegam por hora, o tempo é hora. Aí e o tempo de atendimento? Você vai ter que transformar isso aqui em atendimento, clientes atendidos por hora. Ou você transforma isso aqui para minuto, ou você transforma isso aqui para hora. Transformar a quantidade de pés. Pronto, aí quando você ajustar esse problema aqui, você vai implementar isso na Arena e vai responder essas perguntas aqui, ó. Na verdade, não essas perguntas, porque o Arena não responde probabilidade, só responde as métricas. Da mesma forma que eu fiz aí no exemplo da vacinação.